E vem conferir a crítica do anime The Many Sides of the Voice Actors. E eu assisti o anime The Many Sides of the Voice Actors, e é o que eu sempre falo, quando eu entro numa temporada de anime, o que me chama a atenção, mais do que a sinopse, o trailer, mais do que o pôster, na verdade o trailer, é a sua sinopse. Quando eu leio uma sinopse diferente, ou que eu vejo que pode ter um potencial para trazer uma boa história, uma boa animação, a partir daí eu vou querer consumir. E The Many Sides of the Voice Actor é esse tipo de anime, que no final eu até terminei decepcionado. Eu achei ele mais decepcionante do que ruim, mas eu achei isso porque eu via realmente um potencial de uma boa história e de boas discussões apresentadas nesse anime. Infelizmente, eles não conseguiram desenvolver essa ideia. É o que eu sempre falo, é muito mais fácil você trazer boas ideias do que desenvolver elas, do que concluir elas. E é exatamente isso que acontece aqui, porque para quem não sabe sobre o que é The Many Sides of the Voice Actor, a premissa base da obra seriam de duas meninas que são dubladoras. E a partir daí, elas estudam na mesma escola, sem saber que elas são as dubladoras dos seus personagens, afinal elas não mostram a cara, elas são idols dubladoras. E a partir daí, um dia elas vão ter que fazer um podcast junto. Elas se odeiam e elas vão ter que meio que aprender a trabalhar junto e conhecer mais o lado fora da escola e o lado mais artístico delas. Esse tinha um potencial muito grande de história, porque a partir daí você vai conhecer a vida de dubladoras sendo idols. E isso é muito interessante, porque para quem não conhece a cultura das idols lá no Japão, existe sim toda uma pressão em cima delas para elas serem perfeitas, para elas não terem erros, e os fãs delas cobram muito isso. Então a partir daí eu acho que eles poderiam trazer uma excelente história. Se você quer assistir um anime, um filme de anime, que trabalha perfeitamente as idols, mas mais dos bastidores, é o que eu esperava aqui, você tem que assistir um filme chamado Perfect Blue. Perfect Blue, ele pega simplesmente o conceito das idols e vai muito a fundo neles, não focando na parte boa, na parte legal da fama, mas na parte mais obscura, de como a mídia, como as pessoas, até sua família, cobram muito você. E The Many Sides of the Voice Actor era para ser exatamente isso. Ele vai pegar as duas dubladoras e a partir daí ele vai começar a explorar mais outros lados dela. E como eu falei, a história, o roteiro, ele até consegue trazer ideias boas para a discussão, mas infelizmente eles são tão rápidos apresentando essas ideias dentro da história que infelizmente nenhuma é realmente bem desenvolvida. Eu acho que é aí que está o problema. Esse anime poderia ter várias temporadas focadas em pontos diferentes que iria funcionar bem. Aqui eles querem mostrar tanta coisa na mesma temporada que infelizmente ideias boas são largadas no caminho. Como por exemplo, a disputa entre idade mais nova e idade mais velha. Porque tem uma atriz mais nova que ela tá aparecendo, está entrando e ela é uma grande destaque. A outra que é mais velha, tipo, para sair da juventude, começar a virar uma dubladora adulta, a partir daí tem uma diferença, tem uma pressão maior. Só isso daria para fazer uma temporada inteira, mostrando a indústria, a pressão, a parte da depressão, a parte dos amigos em volta dela, tendo que motivar ela, mas não, isso é na segunda metade, tem um pouco mais de tempo, mas não é tão bem explorado assim. Outro exemplo, a parte das redes sociais. Uma personagem acaba sendo acusada de ter feito algo para conseguir um papel. A partir desse ponto, dá para você fazer toda uma temporada dos fãs atrás dela, como isso para as idols é um grande crime dentro do... Óbvio que pra gente até é estranho ver isso, mas para elas lá é considerado um grande crime fazer isso, porque você tira aquela inocência que os fãs gostam, você tira um pouco daquela pureza que as idols vendem que tem que ser, mesmo elas não sendo totalmente assim, mesmo ela tendo problemas. E a partir daí também daria para fazer toda uma temporada mostrando a parte dos bastidores, a parte da burocracia de ter que resolver isso, ela tendo que mudar a sua imagem de novo, e a partir daí mostrando os fãs largando ela, alguns indo do lado dela. Isso também é apresentado, mas é muito rápido. Também é muito legal ver a parte da disputa feminina que eles apresentam, para mostrar qual que vai ser mais forte, como isso acaba fazendo ela se perder. Então para você ver, tudo isso está mostrado na temporada. Mas é tão rápido, é tão apressado, que essas ideias ficam só nas ideias,
que são interessantes, você vê que tem um potencial ali, mas você não consegue desenvolver. E isso também é culpa muito do roteirista, que ele tem a ideia na mão, mas você vê que a parte do roteiro não é tão boa na sua mão para ele conseguir se desenvolver. Ele tem a ideia, mas na hora de desenvolver é um problema. Até em relação ao personagem secundário aqui, eu acho que as duas protagonistas são boas, são cativantes, mas em volta delas não tem personagens de apoio tão fortes, então determinados a ponto de você, como público, querer ver mais sobre elas. Inclusive, foi o que eu falei, tem até os pais delas aqui para mostrar como a família faz diferença, mas também é mal explorado. No fim, você vê que ele é um anime que, se ele tivesse uma colaboração maior, se ele tivesse pessoas que pensassem um pouquinho fora da caixa, tivessem um pouquinho mais de coragem, esse anime se tornaria um grande anime de se comentar sobre a cultura e sobre o mercado das idols, tanto na dublagem como também nas idols em modo geral. Aqui eles não fazem isso. E também, é o que eu falei, falta coragem. Falta coragem para poder ser mais ousado nas discussões e ir mais a fundo em assuntos pesados. É o que eu falo, Perfect Blue, que é o anime que eu dei como exemplo, ele é perfeito no que ele faz porque ele não tem medo de realmente atacar a indústria e atacar as pessoas nos anos 80, 90, quando foi lançado. Aqui eles não têm coragem de forma nenhuma de atacar os pais, de atacar a indústria, de atacar as idols como um todo, para mostrar como é uma vida que talvez não seja tão feliz assim. Eles não têm coragem, porque vai atacar um mercado que é importante para eles de modo geral. E isso acaba se perdendo. É um anime que tem boas músicas. Quando tem show, tem boas músicas. A animação não é ruim, ela não é perfeita, às vezes ela é um pouco travada demais, mas de modo geral ela é bem funcional. Mas o problema dele não é a parte técnica, não é a música, não é os personagens, a animação funciona bem pro estilo de anime que ele quer, porque não é uma animação super fluida, mas pra esse anime funciona. Você tem boas cores, e as cores diferentes destacam as pessoas, elas como idol. Você tem alguns momentos que a direção funciona bem, mas o problema do anime fica mais na parte do roteiro, que transforma um anime que tinha um potencial gigantesco de ser uma grande obra em só um anime infelizmente genérico, que pra mim fica um pouco abaixo da média. Mas pelo potencial que ele tinha, ele poderia ser muito melhor do que ele foi. E The Many Sides of the Voice Actor traz uma visão diferente que seria focado nas dubladoras. Isso chama muito minha atenção. Mostra um potencial de discutir mais o mundo das idols. Isso também chama minha atenção. Tem dois protagonistas que não são ruins, mas quando você passa desse potencial que ele tem inicial, você vê que ele se perde com muitos animes. Pela falta de coragem de querer ser mais ousado na temática, você vê que tem várias coisas interessantes que são marcadas aqui. Até em como funcionam bastidores de um show que aparece em relação à animação para mostrar os dubladores, isso também se perde. A parte de como funciona o treinamento e a parte vocal para se tornar um dublador também se perde. Não é um anime terrível, mas é um anime com certeza com um potencial desperdiçado, que apresenta excelentes ideias, mas que não consegue desenvolver elas. E por isso que eu fecho o anime The Many Sides of the Voice Actors com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime The Many Sides of the Voice Actors? Você gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.